Olá, tudo bem? A aula agora é sobre função trigonométrica, conteúdo importantíssimo da trigonometria. Quando a gente fala numa função, a gente tem que ter um conjunto dos valores assumidos pela variável x, que é o domínio, o conjunto dos possíveis valores da variável y, que é o contradomínio, e a regra que relaciona esses dois conjuntos. A função seno, ela tem domínio real contra domínio real. E a regra que define, que relaciona esses dois conjuntos, que define a função, é y ou f de x, tanto faz, igual a seno de x. Mas então a gente precisa ver como é o seno. Vamos relembrar aqui como é o seno, pessoal. Seno é assim, ó. A gente lembra que no ciclo trigonométrico eu tenho uma circunferência centrada na origem e de raio 1. E se eu estou interessado no seno, lembra que o seno é a ordenada. Para a gente encontrar o seno, a gente vai ter que pegar a ordenada, vai fazer a projeção, ó, vê aí a projeção, sobre os eixos de quem? Sobre o eixo das ordenadas. O seno vai ser a ordenada. Tanto é que nós temos o seguinte, o que é que a gente tem? Pelo fato do seno ser a ordenada, a gente tem, quando chega lá em 90 graus, o seno é máximo, é 1. Aí quando chega aqui em 270 graus, o seno é mínimo, menos 1. Então, seno é 1 em 90 graus, que é π sobre 2, menos 1 em 3π sobre 2, que é 270 graus. Aí você tem que o seno é zero aqui, no zero, e o seno também é zero no 180 graus, no π. Seno é 1, seno é menos 1. E seno é zero no eixo das abscissas, no eixo dos cossenos. Mas vamos estudar o sinal da função seno. A gente aprendeu, pelo fato do seno ser a ordenada, ele é positivo acima e negativo abaixo. Ou seja, ele é positivo em que quadrantes? Primeiro e segundo. E negativo aonde? No terceiro e no quarto. Vê se não é. No primeiro quadrante, quando a gente faz aí, ó, a projeção sobre o eixo das ordenadas, você vai ter o seno positivo. Aí agora, se você for lá para o segundo quadrante e fizer a projeção sobre o eixo das ordenadas, você ainda vai ter uma ordenada positiva. Mas vamos no terceiro quadrante, se você faz a projeção sobre o eixo das ordenadas, você tem uma ordenada negativa. E no quarto quadrante, você também vai ter uma ordenada negativa. Então, o seno é positivo no primeiro e segundo, negativo aonde? No terceiro e quarto. E agora eu queria saber o crescimento do seno. Como é que é o crescimento do seno? Onde é que a função seno cresce, onde é que a função seno decresce? Como o seno é a ordenada cresce quando você sobe e ela decresce quando você desce. Então, quando você anda no primeiro quadrante, que você sai de 0 para 90 graus para π sobre 2, quando você faz isso, você saiu do seno que era 0 para 1, então o teu seno cresceu. Por que o teu seno cresceu? Porque você subiu. Agora, se você vai andar no primeiro, no segundo quadrante, o seu seno vai o quê? Decrescer. Você sai do valor máximo para 0. Aí agora, no terceiro quadrante, o que é que vai acontecer? Ele vai sair dali do zero, para onde, galera? Para menos 1, então ele decresceu. E no quarto quadrante, o que é que você tem? O seno vai crescer. Por que o seno vai crescer? Porque ele sai de menos 1 para 0. Então, seno é positivo acima, negativo abaixo. O seno cresce quando você sobe, ou seja, vamos fazer ó, no primeiro, aí decresce no segundo, decresce no terceiro e cresce no quarto. Ok? Agora a gente vai representar essas propriedades no plano cartesiano. A gente vai fazer o gráfico no plano cartesiano. Vamos ver aí ó, como é que seria esse gráfico no plano cartesiano. O que acontece no ciclo trigonométrico acontece no plano cartesiano. Nós vamos construir o gráfico que é a chamada senoide.
Rui, lembra que o seno tem valor mínimo menos 1, valor máximo 1. Quando é zero, o seno de zero ali na origem dos arcos é zero. Então esse arco, esse gráfico, ele vai partir da origem. E quando ele vai, ó, ver o que acontece no ciclo, vai acontecer no gráfico. Quando você tem assim, ó, 90 graus, o seno é 1. Se o seno é 1, ó, vê que vai subir ali, chegar até o 1. Vai ficar assim, ó. O seno, vê que quando está correndo aqui no ciclo trigonométrico, ele vai subir para o 1. Aí agora eu vou chegar lá para π. Como é em π? Em π, o seno é zero. Se o π em π, o seno é zero, o gráfico cartesiano vai voltar para onde? O valor assumido ali vai ser zero. Então, cheguei aí, ó, zero. Aí agora, vê o que está acontecendo no ciclo, está acontecendo no gráfico cartesiano. Beleza? Tranquilos. Agora, vê só. Quando a gente chegar aqui, e eu estou lá em π, e eu for para 3π sobre 2, quanto é o seno em 3π sobre 2? Menos 1. Aí o meu gráfico vai assumir o valor mínimo, menos 1. E agora eu vou voltar para 360 graus, para a origem dos arcos. E lá o seno é zero. Vê que tudo que a gente falou lá de propriedade no ciclo está sendo demonstrada no plano cartesiano. Onde é que o seno é positivo? Você vê que o seno está positivo nos dois primeiros intervalos, ou seja, nos dois primeiros quadrantes. Onde é que o seno é negativo? Nos dois últimos intervalos, ou seja, nos dois últimos quadrantes. Seno está positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e quarto. Vê que no primeiro quadrante ele está crescendo, aí no segundo quadrante decresceu, no terceiro decresceu e no quarto cresceu. Beleza, massa, direitinho aí, todo mundo aprendendo mesmo, beleza? Mas a gente sabe que tem arcos que são mais de uma volta, então você continuaria aí dando uma volta e cada vez que você vai dando a volta, esses valores vão se repetindo. Então você dá uma volta a cada o quê? 2π. Se você dá uma volta a cada 2π, a gente vai dizer que o período, o menor intervalo para os valores dessa função se repetirem é 2π. Então a gente diz que o seno ele tem período 2π. E a imagem dele, o intervalo que contém todos os valores assumidos pelo seno, isso a gente já sabia, ele varia de menos 1 até quanto? 1. Então, a função seno, ela tem período 2π, se repete a cada volta, e tem imagem, galera, de menos 1 até 1. Menos 1 é o valor mínimo, mais 1 é o valor máximo. Menos 1 é o valor mínimo e mais 1 é o valor máximo. E 0 é o chamado valor intermediário. Valor mínimo, menos 1, valor máximo 1, e 0 é o valor intermediário. Esse 0 é até a média do valor mínimo com o valor máximo. Menos 1 mais 1, 0. Dividido por 2, 0. Então, agora vê o período aqui, ó. Vê o período como tá legal. O período aqui, ó. Quando você pega o período, você vai ver, ó, que esse gráfico ele vai se repetir aí, indefinidamente. A cada 2π ele está se repetindo. Beleza? Essa é a senoide. Essa é a senoide. Tranquilos? Beleza mesmo? Agora a gente vai chegar aqui, ó, e vai falar nesse gráfico e vai ver essa animação mais uma vez. Você está vendo que o que acontece no ciclo trigonométrico está acontecendo aonde? No plano cartesiano. Vê que agora aí o gráfico está no segundo quadrante, decrescendo. Aí vai para o terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante, lá o seno é negativo e ele está decrescendo ainda. E agora, quando vai chegando aí no quarto quadrante, o seno está crescendo e ele é negativo. Crescendo e negativo. O que acontece no ciclo trigonométrico está acontecendo no plano cartesiano. Tá massa? Tranquilos? Essa é a senoide. A senoide ela parte sempre de que valor? Do valor intermediário. Você tem valor mínimo menos 1, valor máximo 1, e o valor intermediário, que é a média desses dois, a gente vai ver que nem sempre é menos 1 e 1, porque a gente pode multiplicar ou somar valores. São essas transformações que a gente vai aprender
direitinho aqui. Beleza? Tranquilos? Então se liga aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês no nosso quadrinho. Bem legal! Agora nós vamos estudar as transformações de um gráfico de uma função qualquer e depois aplicar isso para a função trigonométrica. Se liga aqui no nosso quadrinho. Se nós estivéssemos interessados no gráfico de y igual a x², a gente sabe que seria uma parábola côncava para cima, não é verdade? Por exemplo, quando x fosse 1, o y era 1², que seria 1. Agora, se eu quero o gráfico de 2x², vê que o y é x². Se a gente multiplica por 2, significa dizer que todos os do quê? Os valores de y vão ser multiplicados por 2. Antes, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos assim, ó, que era y igual a x². E quando x era 1, o y também assumia o valor 1. Mas agora, aquele valor de y, que era 1, agora ele vai assumir que valor? 2. Porque 2 vezes 1 vai dar 2. Então você vai ter uma parábolazinha mais fechada assim, ó. Não é verdade? Esse é o gráfico de 2x². Mas, se ao invés de somar 2, de multiplicar por 2, a gente somasse 2. Lembra que o gráfico de x² é aquela parábola que passa pela origem. Quando x for 1, o y também aqui é 1. Mas agora, se eu acrescentei 2, aí você vai ficar mais 2. Se eu acrescentei 2, você vai ficar com mais 2. 1 mais 2 vai passar lá no 3. Então, essa parábola agora, ela é uma parábola assim, ó, que subiu 2 unidades. A gente diz que transladou 2 unidades. Fez isso aqui, ó. Esse é o gráfico de quem? De x² mais 2. Vê o que estava no 1, foi para 3, subiu 2 unidades. E o que estava no 0 foi para 2. Então, olha para aqui. Quando a gente multiplica os valores de y por 2, por exemplo, todos os valores no gráfico vão ser multiplicados por 2 de y. Se a gente soma 2, vai subir 2 unidades. Se subtrai 2, vai descer 2 unidades. Agora se liga que a gente vai ver como é a alteração na variável x, que é um pouquinho diferente. Se liga aqui nesse gráfico dessa parábola. Vê só, nós temos a seguinte parábola. Se fosse x², a gente saberia que era assim, não é verdade? x² seria assim. Mas eu quero o gráfico de x mais 1 ao quadrado. Vê que eu acrescentei 1 à unidade x. E se a gente acrescentou 1 à unidade x, será que os valores de x aumentaram 1? Não. Por quê? Olha para aqui. Vê o que é que a gente vai ter. Se eu tenho a parábola x², e eu queria que isso aqui assumisse o valor 9. Se eu tenho a parábola x mais 1 ao quadrado, e eu quero que isso assuma o valor 9. Que valor a gente tem que dar para x para a parábola x² assumir o valor 9? Diz aí para mim. Um valor positivo de x seria qual? 3. Então eu poderia fazer assim, ó, x igual a 3, aí ficaria 3 ao quadrado, 9. Ok. Que valor de x eu tenho que dar para a parábola x mais 1 ao quadrado assumir o valor 9? Então, se aqui já tem mais 1, eu tenho que colocar 2. Então, olha para aqui. Quando a gente acrescentou 1, os valores de x, a variável x, na verdade, ele diminuiu 1. Antes eu dava o valor 3, mas agora eu só preciso dar o valor o quê? 2. Então, na variável x é assim. Quando você soma um determinado valor positivo, os valores de x vão diminuir. Quando você soma um valor negativo, eles vão aumentar. Na variável y, não. Quando você soma uma constante positiva, ele aumenta, o gráfico translada para cima. E agora, quando você soma um valor negativo, ele translada para baixo. Então, o que é que vai acontecer com o gráfico nesse caso? Olha para aqui.
O gráfico, nesse caso, ele vai ficar o seguinte: os valores de y diminuíram 1. Se diminuíram 1 unidade, ele vai para aqui para o menos 1. Olha para aqui para a gente dar uma reforçada mais nisso. Eu tenho a função seno de x e eu queria que ela assumisse o valor meio. Então, qual é o valor que eu tenho que dar para x? 30 graus no primeiro quadrante, por exemplo. Mas se aqui na função seno de 2x eu der o valor de 30 graus, vai ficar seno de 60, que não é meio. Então eu tenho que dar a metade desses valores. Vê que legal. Galera, quando a gente multiplicou por 2 a variável x, na realidade os valores de x dividiram por 2. Então, na variável x é assim, quando a gente soma uma constante positiva, o gráfico vai o quê? Para a esquerda. Quando a gente soma uma constante negativa, o gráfico vai para a direita. Se a gente multiplicar a variável x por 2, na realidade os valores de x vão ser divididos por aquilo. Então, para a gente concluir, quando a gente soma aqui, isso aqui vai ser uma translação. Uma translação. A gente diz que é uma translação vertical. Vertical. Para cima. Para cima. Desde que se K for o quê? Positivo. Então, se K for negativo, é uma translação vertical para baixo. E aqui, quando você soma uma constante, a variável x, isso vai ser uma translação o quê? Horizontal. Mas se é horizontal, pode ser para a direita ou para a esquerda. Mas vai ser para a esquerda. Para a esquerda. Se o que, galera? Se K for positivo. Se liga que quando K é positivo, os valores de x vão diminuir. Ela vai para a esquerda. Ok? Vamos aplicar essas transformações nas funções trigonométricas para construir os gráficos. Por exemplo, se eu tivesse interessado no gráfico da função 2 vezes o seno de x. Ora, vamos lembrar da senoide do seno de x, cujos valores variam de quanto até quanto? De menos 1 até 1. A gente sabe que o seno de 0 é 0, o seno de 90 graus é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π é quanto? 0. Aí você fica com o gráfico da senoide. Como é o gráfico da senoide? Olha aqui, ó, direitinho o gráfico da senoide aí, variando de menos 1 até 1. Mas, pessoal, eu agora vou multiplicar por 2. Então, o que estava de menos 1 até 1, quando a gente multiplica por 2, vai variar de quanto até quanto? De menos 2 até 2. O que era 1 passou para 2. O que era 0 continua no 0. Mas o que era menos 1 foi para o menos 2, ó. Tá vendo aí? Vamos voltar aqui, ó. O que era menos 1 foi para onde? Para o menos 2. E o que é 0 continua no 0. Vê como é que ficou o gráfico agora. O gráfico ficou dessa forma. Se o intervalo da imagem ia de menos 1 até 1, ele agora vai de onde até onde? De menos 2 até 2. Se ele vai de menos 2 até 2, dobrou o seu comprimento. O professor de física diria o seguinte, que dobrou a amplitude da onda. A amplitude aí é metade desse intervalo. Esse intervalo agora de menos 2 até 2 seria comprimento 4, então a amplitude seria metade disso aí. Então, que seria 2. Ela era 1 na senoide e passou para 2. Então, se a gente multiplica o seno aí por um valor, uma constante k, ela vai de menos k até k. Se eu multiplico por 5, a imagem vai de menos 5 até 5. Está alterando o comprimento da imagem. Está alterando a amplitude, não é verdade? Beleza? Agora vamos ver um outro gráfico aqui. Eu estou interessado no gráfico da função seno de 2x. Se liga, na variável x é o contrário. Quando a gente soma uma constante positiva, os valores de x diminuem. Quando a gente multiplica por 2, na realidade os valores de x eles vão ter que ser o quê? Divididos por 2. Não é verdade que a gente viu agora? Por exemplo, se antes eu dava 30 graus para seno de x ser meio, para seno de 2x ser meio, eu tenho que dar 15 graus. Então, os valores de x, eles vão ser divididos por 2. Então, o que é que isso vai influenciar no nosso gráfico?
Se a gente tinha a senoide antes, que está aí de -1 até 1, com um período 2π, que é o menor intervalo para se repetir, vê, cara, o que estava em π sobre 2 vai para π sobre 4. O que estava em π vai para π sobre 2. O que estava em 3π sobre 2 vai para 3π sobre 4. E o que estava em 2π vai para π. Então a gente vai ficar com esse gráficozinho. O que é que aconteceu? Esse gráfico agora, ele passou a ter um período menor. Quando a gente multiplicou por 2, o período foi, na realidade, dividido por 2, se a gente multiplicar essa variável x. Então se liga. Quando a gente multiplica ali do lado de fora o seno por 2, vai de -1, ia de -1 até 1, vai de -2 até 2. Dobrou o intervalo da imagem, a amplitude da onda. Mas se a gente multiplica a variável por um número, a variável x, esse vai dividir o período. Então, se o período da função é 2π, agora vai ser 2π sobre 2. Não esquece isso aí, beleza? Nesse exemplo 3, eu quero o gráfico da função definida por y igual a 1 mais seno de x. O que é que eu estou fazendo? Eu estou somando 1 ao meu seno. Significa dizer que os valores de y eles vão aumentar uma unidade. Ou seja, o gráfico vai sofrer uma translação vertical para cima. Vê se não é verdade. Se nós tivéssemos aí o seno, a gente sabe que varia de -1 até 1. Mas como esses valores de y vão aumentar 2, vão aumentar uma unidade, o que está no 0 vai para 1. E o que está onde? No 1 vai para onde? Vai para 2. Ó. Vê que saiu, quando era 90 graus, saiu do 1 foi para 2. Vê aí de novo. Ó. Quando saiu aqui, ó, o valor máximo era 1, o valor máximo agora é 2. E quando era 0, vai passar para onde? Para 1. E quando for -1, chega em 0. E quando era 0, ficou para 1. Então o gráfico vai manter a mesma forma do seno, apenas numa posição diferente no plano cartesiano. Então, quando a gente soma uma constante positiva ao y, o gráfico sofre uma translação vertical para cima. Então, vê que a imagem ela continuou tendo um comprimento 2, porque vai de 0 até 2, não alterou a amplitude da onda, mas alterou o seu intervalo, a posição, ele ficou numa posição diferente. E o período continuou 2π. Para a gente trabalhar isso aqui direitinho, eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Esse programinha aqui que eu tenho, ó, vê que massa nesse programa. Você vai pegar aqui a função seno e eu vou alterar aquele parâmetro A. Vê que está aumentando o comprimento da imagem, não é verdade? E agora, ó, está diminuindo, ou seja, alterou a amplitude da onda. Vê que massa. Agora, a gente vai pegar, vê que esse A é quem está multiplicando o x, está alterando o período. Quando eu aumento esse b que está multiplicando x, ele altera o período. Você vê que aí a função está sendo mais frequente, está aumentando a frequência, cara, está diminuindo o período. E se a gente pegar esse parâmetro c que está sendo somado, ele vai representar uma translação vertical para cima quando ele é positivo e vertical para baixo quando ele é o quê? Negativo. Então esse valor que multiplica o seno, ele altera a amplitude. O valor que multiplica a variável, ele altera o período. E esse valor que é somado à função, seno, ele vai o quê? Jogar para cima ou para baixo. Beleza? Tranquilos? Massa esse programinho aí, né? Então, vê só. A gente aprendeu que se eu tiver a função do tipo y igual a a mais b, seno, isso também vai valer para o cosseno. Já já a gente vê como é a função cosseno. De kx mais c, o a faz uma translação vertical, joga para cima ou para baixo. O B altera a amplitude, o comprimento da imagem. O K divide o período. O período, ó, não esquece, é 2π sobre o módulo de K. E o C joga o gráfico para a direita ou para a esquerda. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha na função cosseno. É bem parecida com o gráfico do seno. Na realidade, é o mesmo gráfico, apenas numa posição diferente do plano cartesiano. Vê como é a função cosseno.
A gente aprendeu que no plano cartesiano, no ciclo trigonométrico, o cosseno é a abscissa. Então, se eu quero o cosseno, eu vou olhar para esse eixo aqui. E nesse eixo a gente sabe o seguinte, que o cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Ou seja, o cosseno é positivo no primeiro e no segundo, no primeiro e no quarto quadrante, e negativo no segundo e terceiro. Como é que o cosseno cresce? Como é o crescimento do cosseno? O cosseno ele vai crescer quando o quê? Quando ele vai para a direita. E vai decrescer quando ele vai para onde? Para a esquerda. Não é verdade? Porque as abscissas crescem para a direita, no eixo das abscissas, e decrescem para a esquerda. Quando a gente anda no primeiro quadrante aí, no primeiro quadrante que a gente andou, no sentido anti-horário, sentido positivo, o cosseno vai sair do seu valor máximo, que era menos 1, e vai para zero. Então ele vai de menos 1 para zero, então ele diminuiu. Quando a gente anda no segundo quadrante, ele também vai diminuir, porque ele vai de 0 para menos 1. Ele está indo para a esquerda. E no terceiro quadrante ele cresce, sai de menos 1 para zero. E no quarto quadrante ele cresce, porque ele sai de zero para o seu valor máximo. Qual é o seu valor máximo? 1. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, à direita, e negativo no segundo e no terceiro, à esquerda. Ele decresce no primeiro e no segundo, e cresce no terceiro e no quarto, quando está se deslocando ali para a direita, no sentido de aumentar os valores do cosseno, das abscissas. Agora vamos ver isso aí no gráfico. Olha, o que acontece ali no gráfico, no ciclo trigonométrico, vai acontecer. O cosseno de zero, cosseno de zero é 1. Cosseno de zero está aqui, ó, é 1. Aí cosseno de π é quanto? Menos 1. E cosseno de quanto? De π sobre 2, 3π sobre 2 é 0. Ó, cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1. Cosseno de π sobre 2 é 0, e cosseno de quê? De 3π sobre 2 é 0, ou seja, menos 1, 1 e 0. O que é que a gente vai fazer? A gente vê que o cosseno ele vai partir do valor máximo. O seno ele parte do valor o quê? Intermediário. Isso é uma boa estratégia para você encontrar a função, identificar se é um seno ou se é um cosseno. Então, como é que vai ser a minha cossenoide? Quando for 0, é 1. Quando for π sobre 2, é 0. Aí, quando for π, é menos 1, valor mínimo. Aí, quando for 3π sobre 2, 0, 2π. A imagem, assim como o seno, varia de menos 1 até 1. E o período vai ser quanto? 2π. Se repete a cada 2π. Se liga nas transformações no gráfico dessa função. A gente já pode aprender o seguinte, que esse valor aqui, ele está intimamente relacionado com o quê? Com o período. E na realidade, como é o período dessa função? O período da função vai ser 2π sobre k. Na verdade, eu vou botar o módulo de k, 2π sobre o módulo de k. Esse k aqui, ele vai dividir o período. Esse k vai dividir o período. E como é a imagem dessa função? Se a gente tem a função definida por a mais b, seno de kx mais c, nós vamos fazer o seguinte. O seno, ele varia de quanto até quanto? De menos 1 até 1. Se nós multiplicarmos por b, ele vai variar de menos b até b. Por quê, Rui? B vezes menos 1 vai dar menos b. B vezes mais 1 dá b. E se a gente somar a, vai ficar de a menos b até a mais b. Essa é a imagem da função. Galera, olha para aqui. Não pode esquecer. O que é que esse a vai fazer? Esse a vai jogar o gráfico o quê? Se for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. O que é que o B vai fazer? Ele vai alterar a amplitude da onda, não é verdade? Se a função é de menos 1 até 1, se o B for 2, vai de menos 2 até 2. O que é que esse K vai fazer? Esse K ele vai alterar o quê? O período.
Esse K vai alterar o período, ele divide o período. E o que é que o C faz? Joga o gráfico para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então, vê agora esse gráfico. A gente vai fazer um exemplo aqui na prática sobre isso. Eu estou interessado em construir o gráfico dessa função. A função definida por y igual a 3 mais 2 vezes o seno de 2x. Primeiro eu quero saber qual é o período e qual a imagem dessa função. O período está tranquilo, né? Porque qual é o período? Como o período da função é 2π sobre k, então vai ser 2π sobre 2, o período da função vai ser π. Essa função tem período π. Agora, como é que vai ser a imagem? Se você tem o seno variando de quanto até quanto? De menos 1 até 1, e você multiplicou por 2, já vai variar de quanto até quanto? De menos 2 até 2. Não é verdade? E se a gente somar 3, significa dizer que a imagem dessa função, ela vai 3 menos 2, dá 1, e 3 mais 2, 5. Eu já vou ter um gráfico que ele vai variar daqui até aqui. Ó. O valor mínimo é qual? 1. E o valor máximo é qual? 5. Valor mínimo e valor máximo. E o valor intermediário é 3. Como é que a gente sabe esse valor intermediário? É só fazer a média entre quanto? Entre 1 e 5, que vai dar 3. Mas agora a gente vai construir esse gráfico. Esse gráfico vai ser assim, ó. O período foi dividido por 2. Então, o que estava em 2π, esse ponto aqui que estava em 2π, ele vai passar para π. O que estava em 3π sobre 2 vai passar para quanto? 3π sobre 4. Vai estar aqui. O que estava em π vai passar para π sobre 2. E o que estava em π sobre 2 vai passar para π sobre 4. Esse vai ser o gráfico dessa função. Vamos aplicar agora esse conhecimento nas questões. Vê bem, questão 1. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, diastólica, quando está em repouso. Suponha que a pressão seja dada por essa função, que é uma função trigonométrica. Vê aqueles parâmetros A, B e C. A, B e K. K está intimamente associado ao período. Disso, os valores da pressão diastólica e sistólica é qual? Ele quer os valores mínimo e máximo. Pessoal, basta a gente chegar aqui, ó, e lembrar que qualquer cosseno, ele varia de quanto até quanto? O cosseno varia de menos 1 até 1. Então, menos 1 até 1. Se nós multiplicarmos por 20 ou por menos 20, tanto faz, vai ficar 20 vezes menos 1 dá menos 20. E 20 vezes 1 dá 20. E agora a gente vai somar quanto? A gente vai somar 100. Então a gente vai ficar com 100 menos 20 até 100 mais 20. O que é que a gente vai ter? De 80 até quanto? 120. Então, qual é a pressão mínima? A pressão mínima é 80 milímetros de mercúrio. Agora, qual é a pressão máxima? A pressão máxima é 120. Ok? Beleza? Qual é a resposta? Letra C. Nessa questão 2, ele pede o período da função. E a gente sabe que quem influencia o período é quem multiplica a variável x, que vai dividir o período. Então não esquece que o período dessa função, normalmente denotado por t, ele vai ser 2π sobre quem multiplica o x, que é 3. Então, a resposta é a letra B.
porque o período é 2π sobre K. Questão da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Bem legal, ver o que é que a gente precisa para resolver essa questão. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X, com a superfície como mostra aqui. Aí ele diz que a intensidade luminosa, I é uma função de X, ela é dada por K vezes seno de X. A gente já aprendeu que isso aqui tem o quê? Período 2π. Na verdade, não tem um valor aqui multiplicando. E tem imagem, que foi que a gente aprendeu. Normalmente o seno varia de -1 até 1. Se eu multipliquei por K, como o seno varia de -1 até 1, quando a gente multiplicou por K, ele vai ser de -K até K. Ou seja, olha para aqui. O valor do seno, ele varia de -1 até 1. Quando eu multipliquei por K, de -K até K. Qual é o valor mínimo da intensidade? Seria -K. E o valor máximo seria mais K. Sendo que ele falou aqui que o seguinte, ela é dada aproximadamente, x está entre 0 e 90 graus. Se está entre 0 e 90, provavelmente não vai assumir um valor negativo, porque o seno no primeiro quadrante, ele é sempre positivo. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual da intensidade máxima? Então, qual é a intensidade máxima que a gente obteve? A intensidade máxima é K. Mas quando x for 30 graus, o que é que a gente vai ter? X for 30 graus, a intensidade vai ser K vezes o seno de 30 graus. Mas o seno de 30 graus a gente tem a obrigação de saber que é meio. Então, K vezes meio vai dar K sobre 2. Então, que percentual da intensidade máxima ele obteve? O percentual da intensidade máxima foi qual? A metade, a gente já sabe que é quantos por cento, pessoal? Vai ser 50%. Essa terceira questão foi da prova do SSA. Quando você vê aí em vermelho, significa dizer que foi acrescentado que A, B e P são valores reais positivos, porque a UPE não colocou isso aí, mas vai ser importante para resolver a questão. Ele diz que isso tem imagem de 1 até 5 e o período é 3π. Se a imagem vai de 1 até 5, o que é que a gente pode fazer? Quando eu tenho A mais B seno de px, a gente sabe que a imagem disso aqui vai de onde até onde? Se eu multiplicar por -1, não é? Se for aqui vai de -1 até 1. Se eu multiplico por B, já vai de -B até B. E se a gente soma A, vai de A menos B até A mais B. Aí, isso aqui ele está dizendo que está no intervalo de 1 até 5. Então a gente fica com um sisteminha. Qual é o sisteminha? A menos B é 1 e A mais B é 5. Se a gente somar aqui, ó, por adição, o que é que nós vamos ter por adição? A gente vai ter que 2A é 6, vai ter que A é 3. Se A é 3, qual é o número que eu somo a 3 para dar 5? 2. Então, nós achamos já A e B. Falta o valor de P. Para achar o valor de P, a gente sabe que o período é 2π sobre K. No caso, 2π sobre P. K é quem multiplica a variável x. Se isso aqui é 3 sobre π, ele pediu para considerar π como sendo 3. Se ele pediu para considerar π como sendo 3, ó, já dá para simplificar aqui, porque a gente vai ter, ó, cancela isso com isso, dá 1. E 2 vezes 3, o período seria 2π. E 2 vezes 3 seria 6. Então, qual seria o valor de A mais B mais P? Seria 3 mais 2 mais 6. Daria 11, cuja resposta está na letra E. Na questão 5, ele diz que um ponto A se movimenta sobre uma circunferência. O ponto A se movimenta sobre uma circunferência.
tem sua posição considerada na vertical no instante t, descrita pela função. É natural, porque quando a gente tem aqui, ó, o seno, lembra que o seno é a ordenada. Aí ele diz, nesse caso, a medida do diâmetro é qual? Nós podemos pegar aqui e usar o seguinte raciocínio. A gente vai achar aqui, ó, o valor mínimo da função, e aqui o valor máximo. Vê que o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, é o comprimento desse intervalo, que vai do valor mínimo ao valor máximo. Então vamos achar a imagem dessa função, que ela vai de 100 menos 20 seno de t. A gente já sabe que o seno de t varia de menos 1 até 1. Se eu multiplicar por 20, já vai de menos 20 até 20. Ok? Aí com 100, o que é que a gente vai ter? 100 menos 20 até o quê? 100 mais 20. Então vai ficar de 80 até 120. De 80 até 120, esse intervalo ele tem um comprimento, ó, 2 R's, que é o diâmetro, vai ser 120 menos 80, ou seja, 40. Olha para aqui. Então, se vai de 80 até 120, são os extremos, que é justamente a medida, o comprimento de um diâmetro, que vai ser de 80 para 120, 40. Cuja resposta está na letra B. Tomara que tenha, né?